quando a gente faz uma oração a Deus, ativam-se as mesmas áreas no nosso cérebro que estão ativas quando a gente conversa com alguém. Ah, é? Os participantes, quando questionados depois nesse experimento, nesse estudo, falaram que tratam Deus, lidam com Deus como se ele fosse uma pessoa. Então eu acho que é até importante delimitar o que eu estou chamando de Deus aqui, Vilela, porque algumas pessoas têm uma noção muito abstrata de Deus, é uma energia e tudo. Mas normalmente nesses debates ou nesse tipo de discussão, na minha área da psicologia da religião, a gente entende que Deus e outros seres espirituais são seres pessoais. Eles têm uma mente, eles pensam, eles amam, eles se arrependem, igual o Deus do Antigo Testamento. Sim. Então eles são bastante antropomórficos, têm características bem humanizadas. De forma que, em um outro estudo, só para complementar, para pegar bem o ponto que eu estou, enfim, tentando descrever aqui, eles verificaram que os participantes que mudaram de ideia a respeito do que eles pensam, por exemplo, sobre a união homoafetiva, né, a união estável, a união em cartório, né, o casamento e tudo, durante o experimento, eles acabam atribuindo essa mudança de pensamento ao próprio Deus. Ou seja, eu cheguei aqui no experimento e me pergunto, né, Daniel, você é a favor ou contra, ou em que medida você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo gênero? Tá. Então, suponhamos que eu falasse assim, eu concordo numa escala de 0 a 10, 8. Eu de verdade concordo 10, tá? Mas assim, enfim, no cenário hipotético. Eu vou ser exposto agora a argumentos de pessoas que são contra a união homoafetiva. Então eu sou exposto a esses argumentos e tudo, de forma que no final do experimento eu tenho uma leve mudança nessa minha percepção sobre o assunto. Então, em vez de 8, digamos que eu diminui para 6, supondo, né? Ou vice-versa, eu era 6 e passei para 8, eu era 8 e passei para 10. Então depende de cada grupo de participantes, para ver se eles iam ouvir argumentos contra ou a favor. E eles também eram questionados no início o que eles acreditam que Deus pensa sobre o assunto. E eles atribuem uma concordância ou discordância muito similar a si próprios no início do experimento, e no final do experimento isso é similar, se repete. Se eu tive um aumento da concordância, eu passo a imaginar que Deus também aumentou a concordância dele. Isso aqui é uma evidência experimental de que a gente atribui a Deus as nossas próprias crenças. A gente projeta nesses seres aquilo que a gente passa a acreditar. A Nath é cristã, minha esposa. A mãe dela também, e é pastora, inclusive. Minha sogra é pastora. Olha só. E tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Então tá bom. E o ponto é que, à medida que a gente conversou, a gente nunca teve grandes problemas em função da diferença religiosa. Tampouco eu com minha sogra, Tem com meu filhos? sogro. A gente não. Mas se tivesse filho, vocês já discutiram sobre isso? Já. E aí, seria como? A gente não chegou no acordo. Chegou uma época, mas eu tenho Vai dúvidas. ser batizado, não vai? Eu não importo se meu filho tiver algum tipo de educação cristã. Eu não sou um cara, como eu te falei no início, né, intolerante, antirreligioso, não é essa a minha questão. Mas eu sou contra crenças e práticas religiosas que produzem sofrimento. Sim. Então a Nath, eu acho que ela não se importa de eu comentar, ela ainda tem resquícios de crença em inferno, crença em demônios, de forma que ela às vezes ainda tem um pouco de medo em algumas situações.